Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Iniciamos mais uma semana, hoje 19 de dezembro, segunda-feira da quarta semana do Advento, já nos aproximando aí do dia do Natal, da vinda do Senhor. E hoje a igreja traz as antífonas ó rebento de Jessé. E a nossa comunidade, através da nossa regra de vida, traz o artigo hoje, número 398. O combate contra o adversário. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal, por nosso Senhor Jesus Cristo. Dois extremos a evitar. Por um lado, esquecer que o diabo existe e fazer como se não existisse, sem uma viva vigilância nem uma proteção espiritual. Por outro lado, vê-lo em todo lugar e em toda parte, tornando-o responsável por tudo aquilo que nos acontece. Nestes dois casos, o adversário das nossas almas se alegra desses exageros e faz de nós o seu brinquedo. O diabo exagera sempre as situações e as palavras, fazendo assim, age em nós pelos medos que desencadeiam e fortifica. Não esqueçamos jamais que ele é mentiroso e pai da mentira. Da mesma forma, não esqueçamos jamais que os demônios são apenas criaturas, mas é certo que são espíritos mais inteligentes e sutis que nós, apesar de não serem deuses. Consideremos-los segundo aquilo que eles realmente são em Deus, segundo o que a palavra de Deus e a igreja nos descreve e não segundo a nossa sensibilidade. O demônio é uma criatura espiritual maligna, um ser espiritual pervertido e perverso. Sua influência se exerce habitualmente pela artimanha, a mentira e a confusão. Contudo, ele não pode tomar a nossa livre vontade de sujeito, nem pode penetrar no insondável santuário da nossa consciência. É verdade, contudo, que a violência das suas tentações e seduções pode provocar uma inclinação ao pecado. Quando se trata de um verdadeiro combate espiritual, façamos bem atenção para não nos enganarmos de inimigo, pois não são os nossos irmãos e irmãs, nem os seres de carne e de sangue que são os nossos adversários, mas os espíritos maus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis revestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Portanto, pondo-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O demônio quer arrastar todos os homens para sua ruína, mas não os ataca todos da mesma maneira. Ele usa diversos meios de ataque, em função dos diversos estados nos quais os homens podem encontrar-se. Uns, escravos do pecado, nem pensam em sair da sua escravidão. Outros queriam bem sair da tentação, mas se desanimam diante das dificuldades que devem enfrentar. Outros, crendo avançar no caminho da virtude, são enganados pela sua própria presunção. Outros ainda, depois de terem seguido um profundo caminho espiritual, pela presunção, podem cair mais perigosamente do que antes. É interessante constatar que, muitas vezes, a pessoa ou a comunidade é atacada pelo maligno precisamente sobre os dons e carismas que Deus lhe confiou. Podemos constatar esse fato na vida de homens e mulheres de Deus, bem como nas outras comunidades. Os ataques do adversário sublinham, deformam e fazem uma caricatura do carisma. Estes é então considerado como um desvio e o contrário do dom de Deus.
Esse fato nos mostra bem o quanto devemos rezar e interceder em relação aos chamados e carismas confiados por Deus. Então, nosso fundador hoje vai nos dizer a importância de sermos cientes que existe sim um combate contra o adversário, que é o inimigo, que é o demônio. Não devemos ser negligentes, achar que o demônio não existe, e nem também devemos ser exagerados, achando que tudo é do demônio e que ele está em todo canto, em toda parte, assim como nos dizia o nosso fundador. Mas temos a consciência que o demônio é o pai da mentira. Então, onde há mentira, há um espírito de demônio, né? Há o espírito do maligno no meio de nós. Então, hoje a nossa regra de vida vai nos fazer essa atenção. E eu convido você a voltar de novo esse vídeo e rever toda essa pedagogia, né? Toda essa indicação que o nosso fundador vai nos dar sobre a importância de sermos atentos a esses combates que muitas vezes nos rodeiam e que é o combate do demônio, inimigo, que às vezes nós colocamos achando que é o irmão, achando que é uma situação. Então, devemos ser bem vigilantes e atentos, né, nessa prudência, essa vigilância de entendermos da onde vem esse combate de fato. A leitura de hoje que a igreja nos oferece é o livro dos Juízes. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante toma cuidado, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Tal era a sua majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impeli-lo para o acampamento de Dan. E o salmista de hoje, o Salmo 70. Sê para mim uma rocha hospitaleira sempre acessível. Tu decidiste salvar-me, pois meu rochedo e muralha és tu. Deus meu, liberta-me da mão do ímpio, pois minha esperança és tu, Senhor. O Senhor é minha confiança desde a juventude. Desde o seio tu és o meu apoio. Tu és minha parte desde as entranhas maternas. Eu virei com o poder do Senhor para recordar a tua única justiça. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até aqui eu anuncio as tuas maravilhas. Que belo salmo de hoje, né? O salmista vai dizer que ele é uma rocha hospitaleira acessível. Então, o Senhor que é a rocha onde nós podemos nos obrigar, né? Como esse local do nosso repouso, né? Essa hospitaleira acessível, ou seja, o Senhor é acessível a cada um de nós. Ele acolhe o nosso coração, Ele acolhe a nossa súplica. Depois o próprio salmista começa a dizer: pois Ele é meu rochedo, a muralha és tu. O Senhor é aquele que nos protege, é aquele que é a nossa rocha firme, aquele que é a nossa muralha contra os adversários. Pois tu és minha herança, és tu, Senhor. O Senhor é a herança da nossa vida. Desde o seio tu és o meu apoio e tu és minha parte desde as entranhas maternas. Então, o salmista hoje vem trazer um consolo, mas também uma esperança a cada um de nós. Sabemos que o Senhor é aquele que nós podemos, desde a nossa juventude, ou melhor, desde o seio materno, nos apoiarmos. O Senhor é aquele que nós podemos confiar fielmente. E no final ele termina dizendo que somos convidados a anunciar as maravilhas que o Senhor realiza e realizará no meio de nós. O evangelho de hoje é de São Lucas. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida embriagante. Ficarás pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De que modo sabereis disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel. Assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te esta boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer, porquanto não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar opróbrio perante os homens. Então, a gente vê o evangelho de hoje. Ontem era o evangelho do anjo, que comunicava a José do nascimento de Jesus, da sua mulher, queria conceber um filho. E hoje é o anjo que aparece a Zacarias e que vai dar a ele a promessa, a ele e a Isabel, a sua esposa, do nascimento de João. É o evangelho que vai contar justamente como João veio, através dessa aparição do anjo, e ele se apresenta mais uma vez, o anjo Gabriel, que não só apareceu à Virgem Maria, mas que aparece a Zacarias e que vai falar dessa promessa. Então a gente vê ao longo desses dias, as leituras do evangelho que vai nos convidar toda essa preparação da vinda do Senhor, vai contar também a vinda de João, e João que depois batiza Jesus, e a gente vai ver mais na frente os evangelhos que vai nos conduzindo. Então é muito belo meditarmos, já nos aproximando do tempo do Natal, toda a pedagogia e o percurso da vinda do Senhor no meio de nós. E a igreja hoje nos traz a antífona, nesse dia 19, a antífona ó rebento de Jessé. Sinal elevado para todos os povos. Diante de ti os reis se calam, e as nações prostram-se dizendo: Vem libertar-nos hoje para sempre, não tardes mais. Então, que bonito é essa antífona hoje, esse refrão, que você é convidado ao longo do dia a rezar e a meditar no seu coração. E a igreja hoje nos apresenta a leitura patrística do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo, a economia da encarnação redentora. Então, que ao longo dessa semana preparemos o nosso coração para a vinda do Senhor que virá. Maranatá, vem Senhor Jesus. Que seja uma semana também onde o nosso coração, mas a nossa casa também se prepare para a sua chegada. Que Deus vos abençoe e tenhamos uma santa semana.